Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar uma frustração que eu tô. Sabem que o canal é um devocional e eu posto muito sobre as crises que eu tenho às vezes, né? Crises tanto de busca, crises de respostas. Mas eu tô com uma questão e eu queria compartilhar com vocês pra gente conversar sobre isso. Eu tenho notado que nós temos muita informação, sabe? Temos muita informação de palavra, recebemos muita palavra, lemos muitos livros. Eu tenho muitos influenciadores que comentam, que postam seu devocional, que postam a sua ideia de vida, que falam sobre a sua igreja. E temos muitas lives e muitos canais de igrejas aqui. O Brasil tem feito muita live sobre seus cultos, sobre as suas adorações, sobre as suas salas de oração. E isso é muito legal. Mas o Senhor tem me tratado muito sobre o que adianta nós passarmos muito tempo vendo a pregação, vendo a pregação, vendo a adoração, se nós não geramos nada no nosso coração. O que adianta nós passarmos muito tempo nos alimentando do que alguém está servindo, mas a gente não tem nada para servir. Essa semana tem sido uma semana que o Senhor tem falado muito comigo sobre intimidade e oração. Então, o que adianta, igreja, nós que somos o corpo de Deus, né? Ou estamos buscando ser o corpo de Deus, estamos indo para a igreja, nos entregando ao Senhor. Adianta nós passarmos horas e horas vendo Luiz Hermino, vendo outros criadores de conteúdo, vendo até a live do nosso pastor, da nossa igreja. Se a gente não ora, se a gente não busca, e hoje tem muita informação de live que o Senhor tem muito pastor, muita igreja que o Senhor está usando, que o Senhor está ministrando. Tem muito pregador que está sendo usado por Deus, tem a presença de Deus. Mas nós, como público, estamos cheios do que eles têm e vazios do que o Senhor tem para nós. Vocês conseguem parar para pensar nisso? Estamos cheios do que o pregador que jejua, que busca, está fazendo, mas nós não estamos gerando nada em intimidade. Nós vimos a palavra que o Senhor deu para ele, nos alimentamos, às vezes a gente aprende, às vezes a gente só é uma informação que a gente bota na caixinha de informação e não traz nada, não traz uma mudança, uma metanoia na nossa mente. Coisa que o Espírito Santo fala muito comigo sobre o que eu tenho gerado aqui, certo? Se eu estou gerando algo que eu tenho gerado no meu quarto. Estou vendo os números de pessoas que ficam numa live, o número de pessoas que estão assistindo algumas igrejas. E o Senhor falou comigo assim: filho, eu preciso que as pessoas que estão se alimentando online gerem intimidade também. Não basta só você orar, você buscar e as pessoas que te assistem não serem levadas a fazer isso. Porque tem muitas pessoas que ouvem alguma coisa nesse ouvido e saem por esse. Não gera nada no coração, não gera intimidade, não gera nada dentro do peito, sabe? A pessoa se alimenta na palavra, mas não muda, não vive o que está sendo falado. É uma pessoa em casa, outra pessoa na igreja. Essa multiforme que as pessoas têm, sendo que Jesus era um só e ele pregou tudo sobre ele ser um só. Não existia um Jesus na rua, não existia um Jesus em casa, um Jesus na igreja, um Jesus no mercado, um Jesus com as pessoas que gostam, um Jesus com a pessoa que não gosta. Ele era um só. Eu paro e penso, será que as pessoas que têm muitas versões em muitos lugares ainda não são um com o Pai e só estão indo na igreja, mas não são um com o Pai? O Senhor fala comigo de uma forma bem forte. Vocês já estão acostumados, né? Mas não basta só a gente ir na igreja, ouvir a palavra e não ser transformado, ou a gente ser diferente. Em casa a gente não cuida das coisas, a gente não faz nada decente, nossa roupa está mal lavada, nossas coisas são maltratadas, a gente não limpa a nossa casa. Aconteceu comigo essa semana, o pastor chegou em mim: ô filho, tu tira um pó dali onde tem pó pra mim? Aí eu fui, né, tirei o pó, óbvio. Mas e a minha casa? Será que está cheia de pó? Será que a minha casa tem que ser varrida? Será que o meu chão tem que ser varrido? Isso é uma coisa que o Senhor fala com a igreja, certo? Seja a mesma pessoa que você é em casa, seja na rua, seja onde você for, você tem que ser o Igor. Você tem que ser a mesma pessoa. E é isso que está me frustrando, gente. Como é difícil a gente andar com pessoas, sabe, que não são iguais em casa, não são iguais no trabalho. E aí, do nada a gente está conversando com uma pessoa e a gente falou e a gente está conversando com uma pessoa e chega outra pessoa e ela muda a personalidade. E ela chega outra e ela muda de novo e ela não gosta da música. E a pessoa diz: nossa, eu gosto dessa música. Ela diz: não, eu também gosto. Mas eu sei que a pessoa não gosta. Ai, gente, é tão complicado. É muita informação e pouca transformação. Parece que a gente tem vivido um evangelho que não transforma, ele só acalenta. Estão ministrando um evangelho que ele só dá conforto, ele não transforma, ele não gera mudança na mente, ele só alimenta o que a gente quer e a gente não passa a viver o que a gente não quer. Paulo diz que ele faz as coisas que ele não devia fazer, quando ele tem que fazer o que ele devia. É mais ou menos isso, né? Eu tenho visto um evangelho edredom, que você abraça ele, fica quentinho e você não precisa sair de lá por nada.
Mas não é assim, gente. O Evangelho, ele tem que nos transformar, ele tem que nos mudar, ele tem que nos confrontar, nós temos que ser confrontados, sabe? Nós temos que ir lá pra frente na hora de orar pelas pessoas, e as pessoas têm que ser curadas, têm que ser transformadas, tem que ter uma metanoia na mente delas, elas têm que ser curadas. Nós temos que ser curados. Eu não quero, tipo assim, ó, ir lá no mercado, comprar Doritos, comprar Coca-Cola, comprar um chocolatinho que não pode faltar, chegar aqui na minha cama, pegar o meu celular, botar uma bandejinha com tudo aberto, pegar o meu celular, botar uma palavra e aí começar a ouvir a palavra comendo um salgadinho, daí eu dou uma olhadinha no Instagram pra ver se entrou alguma coisa. Eu vou lá como um chocolatinho, daí eu vou lá ver meu TikTok, ver se bombou o vídeo que eu postei. E aí a palavra tá ali. Tá ali. Continua tocando e tu comendo teu salgadinho, comendo teu chocolate, tomando tua coca, olhando pro Instagram. Isso eu digo porque eu já fiz, tá? Muito eu já fiz isso. E, cara, e a transformação? Porque daí é uma palavra tocando pro vento, porque daí o vento está sendo abençoado e nós não estamos, entendeu? E o pior, sabe qual é o pior? O pior é que a gente compra o salgadinho enquanto o pastor que está ministrando, ele jejuou para estar ali. Ele jejuou para estar ali, ele se preparou para estar ali, ele abriu mão de coisas para estar ali. E nós queremos comer, tipo assim, uma fatia de bolo, assistindo uma palavra e mexendo no TikTok. O pensamento não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que a gente seja, tipo assim, ó, crente online. O crente que... Eu acho que Deus não quer que a gente seja o crente que busca intimidade no online, que ora junto com as lives de oração, daí a live acabou a intimidade. E o Senhor tem me tratado muito sobre isso, sobre derramar a presença dele num vídeo e falar do nome dele de verdade, e falar das crises, falar das frustrações, porque nós vamos ter frustrações. Esse pensamento eu tinha que expor, porque eu sei que o Senhor às vezes quer expor algumas coisas que não são perfeitas, não é aquele acolchoado de perfeição, de vai ficar tudo bem, o Senhor vai te dar o que você precisa, você vai ser abençoado e a sua empresa vai dar certo. Não, às vezes não é isso, às vezes nós temos que ser mais firmes e mais duros. Não busque um evangelho acolchoado, fofinho, que vai te esquentar no inverno. Busque um que te transforme, que te faça renunciar às coisas, te faça abandonar as coisas que afastam do Senhor. Uma frase que eu ouço muito é: nossa, eu fazia isso no mundo, agora eu vou fazer isso na igreja. Cara, se tu fazer isso no mundo, tu tem que buscar a transformação, porque se tu fazer no mundo, não tem que fazer na igreja, tem que ser transformado para o Senhor, para a partir do que o Senhor quer tu fazer. Só que no mundo a gente passava horas pulando, dançando. Só que na igreja a gente vai passar 30 horas e vai dormir. Leva o cobertor e passa dormindo. Cara, e tu não tá fazendo igual. Então cuida o que tu fala. Porque se tu fazia isso no mundo, será que o Senhor não quer te tratar o que tu fazia para te não fazer mais? E não é sobre converter as coisas do mundo nas coisas da igreja. Às vezes o que tu fazia no mundo, cara, é totalmente fora da paternidade que Deus tem para te dar. Às vezes o que tu fazia no mundo, cara, Deus não quer que tu faça na igreja. Deus quer que tu seja filho na igreja. E uma coisa que pega muito em mim é: será que eu vou ter que fazer o que eu fazia no mundo na igreja? Não, eu vou buscar a paternidade de Deus. Gente, o que eu fazia no mundo é totalmente diferente do que Deus quer que eu faça na igreja. É totalmente diferente. O que eu faço na igreja é ao contrário do que eu fazia no mundo. Então nós temos que buscar a intimidade, o que o Senhor quer de nós, para que a partir disso a gente possa nos alimentar dele na intimidade, nesse lugar secreto, que aí os cultos que a gente vê online vão nos alimentar, porque a gente quer ser transformado, a gente não quer juntar as coisas que a gente fazia com o Senhor. É como se fosse assim, ó: Jesus, meu filho, você vai largar tudo e vai me seguir, ou você vai vir com as coisas no mundo e vai converter elas e vai continuar igual? A gente conhece o Senhor, a gente entende que a paternidade dele quer algo de nós muito diferente do que a gente fazia antes. Não é porque você dançava no mundo que você vai dançar na igreja. O Senhor tem um padrão para cada filho. Cada um tem um chamado, cada um foi colocado para estar num lugar. E o Senhor, ele quer montar todo o quebra-cabeça para ele voltar logo. Mas nós não conseguimos, sabe, entrar nesse lugar de eu sou essa peça aqui, então eu vou ser transformado para entrar nesse lugar. A gente não consegue, a gente quer ser igual a todo mundo. E ninguém é igual a ninguém. O Senhor fez todo mundo diferente. E o corpo precisa de pessoas diferentes. Você consegue entender que eu estou um pouco frustrado? Se você é um crente que se alimenta do YouTube, gente, vai procurar um pastor, vai procurar uma igreja, sabe? E se você não presta atenção no que você tem visto online, então, cara, para de ver. Fecha a porta, entra no quarto e ora. A gente tem que prestar atenção no que a gente está ouvindo, no que a gente está falando, no que a gente está vendo. O Senhor me fez abrir esse canal no YouTube para falar as verdades que as pessoas não querem ouvir, ou simplesmente para eu expor o que as pessoas não estão fazendo, sabe? Gente, amem o Senhor.
entrem no quarto, fechem a porta, amem ao Senhor, busquem transformação, busquem ser gerados no que o Senhor tem. O Senhor é totalmente diferente do mundo. O Senhor tem algo pra gente totalmente diferente do que a gente fazia no mundo. O Senhor não quer que a gente seja igual a todo mundo. O Senhor não quer que a gente tenha a mesma voz, a mesma forma de falar, o mesmo sotaque que todo mundo. O Senhor tem uma individualidade para cada um de nós. E nós temos que aprender a ser filhos e gerar isso neles, sabe? Então, transformem-se, renovem-se. A palavra é transformação, a palavra é renovação. E vamos renovar, vamos nos alinhar ao Senhor e vamos cumprir o nosso id. De ser a peça do quebra-cabeça que vai trazer Jesus, não servir aonde as pessoas querem e fazer o que as pessoas querem. Nós temos que clamar e nos colocar no lugar onde nós vamos encontrar o Senhor. Isso fará mais pessoas conhecerem o Evangelho e aí mais perto de Jesus nós vamos chegar. E essa é a minha frustração.